Oi, comunidade Shalom, eu sou a Dalinha e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma granola. Essa vai ser uma granola um pouco diferente porque com a aproximação de Rosh Hashanah eu resolvi usar no lugar da aveia o kashi ou o trigo sarraceno, que é um ingrediente muito comum nas famílias Ashkenazi. O maravilhoso da granola é que a gente pode fazer com os ingredientes que a gente prefere ou então com aqueles elementos que tenham vitaminas, minerais que o nosso corpo esteja precisando por qualquer razão. Então vale a pena pesquisar um pouco sobre os benefícios da semente de girassol, da semente de abóbora, sobre o amaranto ou sobre a quinoa, a aveia ou o trigo e assim por diante, porque cada um pode fazer uma granola de acordo com as suas necessidades. Para fazer essa receita, a gente vai usar 2 xícaras de trigo sarraceno ou de kashi, 1 xícara de amaranto em flocos. Quem não encontrar, pode substituir por aveia, pode substituir por quinoa em flocos, pode substituir por uma série de outros grãos ou pode não usar. Aqui tem 2 xícaras de semente de abóbora misturada com semente de girassol, porque eu não tinha 2 xícaras inteiras de semente de abóbora. Aqui tem 2 sementes de amêndoas cruas picadas e algumas estão inteiras porque eu acho que fica bem bonito e bem crocante. E aqui tem 1 xícara de castanha de caju e essa castanha de caju ela já foi torrada, mas ela é sem sal. A gente também vai usar 1 copo de uva passa, eu gosto da branca, mas a gente pode usar a escura, a gente pode usar damasco picado, pode usar tâmara, pode usar a fruta seca que quiser, cranberry ou nenhuma. E aqui tem 1 copo, de lascas de coco, essa eu vou comer. A gente também vai usar uma pitadinha de sal, a gente vai usar de gordura óleo de coco e para adoçar, aqui eu vou usar melaço de cana, eu vou usar mais ou menos 4 colheres de sopa, mas a gente pode escolher usar um mel de tâmara, um mel convencional, açúcar mascavo ou não adoçar. E aqui eu vou usar 4 colheres, mas quem preferir mais adoçado ou menos adoçado, pode fazer uma dosagem diferente. Fazer a granola é bem fácil. Eu peguei uma travessa enorme, porque essa receita rende muita granola. Quando eu digo muita, é para os comedores de granola de todos os dias. Dá para fazer metade disso, dá para fazer 1/4 disso, mas eu quero fazer para ter mais ou menos 1 quilo de granola para mim e para dividir, para dar de presente para os meus pais. Então, eu peguei a maior travessa, a maior assadeira que eu tenho, e eu coloquei aqui Dover por uma frescura minha. Essa é uma travessa velha e ela gruda muito, e eu não quero ficar lavando e esfregando depois, então eu coloquei Dover, que é um papel manteiga mais grosso, ele já vem untado. Isso reduz a necessidade de gordura no preparo. Eu forrei com uma folha e eu vou colocar primeiro a minha medida de kashi espalhada e a minha medida de flocos de amaranto. Eu vou misturar com a mão mesmo, mas quem preferir pode usar uma colher, isso aqui é livre, não tem regras exatamente. Depois disso, eu vou colocar essas sementes, as sementes de girassol misturadas com as sementes de abóbora. Olha só, aqui a gente já tem misturados os dois grãos, né? Na verdade, o trigo sarraceno, o amaranto em flocos e as sementes de abóbora e girassol. E estando essa parte já misturada e espalhada, eu vou adicionar só a essa mistura 4 colheres de sopa do óleo de coco e depois 4 colheres de sopa, que eu acredito que seja todo esse resto desse potinho, do melaço de cana. Muito bem, eu vou colocar então as 4 colheres do óleo de coco. Como hoje o dia está muito quente, o óleo de coco já está derretido, porque ele perde a consistência sólida quando a temperatura sobe. Mas se você estiver fazendo a sua granola num dia mais frio e ele estiver durinho, é só colocar a mesma medida no micro-ondas rapidinho, que ele derrete o suficiente pra gente poder misturar. E é claro que a partir daqui eu não vou mais misturar com a mão, senão o óleo vai ficar muito mais na minha mão
do que na minha granola. Isso não é um problema porque óleo de coco é um bom hidratante, mas eu não quero desperdiçar da receita. Então eu coloquei aqui as 4 colheres do óleo e eu já vou misturar. Existe outra forma de fazer essa granola, aliás, qualquer granola, que é primeiro usar a gordura e o doce, o tipo de açúcar escolhido, e dar uma caramelizada ou uma caramelada, eu não sei como fala, na frigideira. Então você poderia pegar as nozes que foram escolhidas e passar na frigideira antes para ela fazer aquela casquinha de óleo e açúcar mascavo, ou óleo de coco e açúcar de coco. Isso também é uma opção. Como eu falei no começo, o fantástico mundo das granolas caseiras permite todo tipo de inventividade, de mudança, depende daquilo que a gente prefere. Eu dei uma misturada aqui de leve e agora eu vou adicionar o meu melaço de cana. Ele é bem escuro, ele não é difícil de encontrar, mas de novo, se você prefere usar mel de abelha e aproveitar o clima de Rosh Hashanah e usar o mel, você pode, mas para os veganos ou para as pessoas cujo paladar simplesmente prefere outro tipo de doce, mel de tâmara ou até mesmo um açúcar. Pode ser o açúcar de coco, mas pode ser algum outro tipo de açúcar. Eu vou colocar no olho, meio na liberdade, mas essa também é uma das outras coisas de fazer granola, é esse prazer de fazer as coisas com muita liberdade. Depois que isso já tá tudo misturado e tá até com uma cor um pouquinho mais escura por conta do melaço, eu vou misturar as nozes. Eu dei uma picada meio bruta, assim, em pedaços grandes. Quem prefere em pedaços menores, pode já comprar picadinho. Inclusive as amêndoas, se preferir, pode comprar aquelas lâminas de amêndoa. É uma questão de preferência, eu gosto delas inteiras. Cuidado na hora de cortar, porque como ela é muito dura, elas caem no chão e aí a gente tem que mentir pra gente mesmo que o chão tá limpo o suficiente pra não jogar fora, porque não dá pra lavar a amêndoa. Então aqui são 2 xícaras de amêndoa e 1 xícara de castanha de caju. Fica tão bonito, dá até uma emoção de alegria. E agora, junto com as castanhas, eu também já vou misturar a uva passa. Olha que coisa mais maravilhosa que ela vai ficando. Ainda falta misturar um pouquinho, mas só para vocês terem uma ideia. E ela realmente vai ocupando todo o tabuleiro aos pouquinhos, tá bom? Coloquei agora o copo de lascas de coco. Vou colocar uma pitadinha de sal. Acho que é um truque culinário de ressaltar sabor mesmo quando a gente faz doce. Talvez para essa quantidade 2 pitadinhas de sal seja aconselhável. E a outra coisa que eu vou colocar é canela em pó. A canela não é um item obrigatório, a granola só com o melaço e com o óleo de coco já vai ficar muito maravilhosa, mas eu amo granola, assim como eu amo cardamomo. Então, quem gosta de tempero e se sente à vontade e quer arriscar e fazer uma granola mais condimentada ou com um toque um pouco diferente, pode usar noz moscada, pode usar cardamomo em pó ou pode usar canela. Eu vou colocar aqui mais ou menos 1 colher de sopa de canela porque eu quero só um temperinho e para essa quantidade 1 colher de sopa vai bem. Mas poderia ser um pouco menos ou poderia ser um pouco mais, dependendo do que cada um prefere. Com tudo misturado, o tabuleiro fica absolutamente a coisa mais linda do mundo. E isso é um caminho sem volta. Começou a fazer sua granola em casa, nunca nenhuma granola do mercado vai ser boa o suficiente de novo. Então, se você está vendo esse vídeo antes de começar a fazer, pensa com carinho se você vai ter disposição para fazer para sempre, porque é a melhor coisa do mundo. Se vocês pudessem sentir o cheiro, parece que ela já está pronta, mesmo estando crua. Ela fica linda e fica com um cheiro maravilhoso. Essa assadeira agora vai para o forno baixo a 160 graus. Eu vou deixar 10 minutos e vou ficar dando uma olhada. Como o forno é sempre irregular, assa mais na parte de trás, menos na parte da frente, as camadas de baixo ficam mais assadinhas do que as de cima. Então o importante agora é, a cada 10 minutos mais ou menos, dar uma mexida. Se fosse uma quantidade menor, eu diria que 20 minutos talvez estivesse suficiente, mas fazendo uma assadeira grande dessas,
Eu vou deixar o meu timer ligado a cada 10 minutos e vou dar uma olhadinha até ela ficar com a consistência e com a cor que eu quero. Isso também fica um pouco a critério, quem prefere mais dourada e quem prefere a granola um pouquinho mais clarinha.